Boa noite, meu povo! Chegamos! Política de Quinta para vocês! Hoje eu vou falar aqui no Política de Quinta com uma pessoa que pediu para falar com a gente, e eu acho que isso é sensacional porque nós estamos fazendo uma edição de pré-candidatos e pré-candidatas conversando conosco, e aí às vezes a gente fala mais sobre isso, mas temos aí alguns dias que vem pessoas que não são pré-candidatos, mas que têm muito a agregar dentro desse processo eleitoral municipal que acontece agora em 2024. E ele veio conversar conosco porque ele traz informações importantes sobre o que pode rolar dentro dessa eleição municipal também. Hoje eu vou conversar com ele, que é Relações Públicas, um cara politizado, que está nas redes sociais super ativo, é vice-presidente do Partido Avante em Campinas. Eu converso com o Rafael Bressani. Rafa, muito obrigada, viu, por vir conversar com a gente, está à disposição do Política de Quinta, é um prazer te receber, viu? Imagina, obrigado vocês aqui por ter aceito o meu pedido, né, de vir conversar com vocês. Acho que a eleição municipal movimenta muito a cidade e quanto antes a gente começa a falar de política, mais fácil para o cidadão escolher em quem votar, né? É isso mesmo. Eu posso chamar de Rafa, né? Claro, aqui a gente é tudo super light, tá? A gente fica tranquilo. Rafa, eu queria saber de você o seguinte, você é jovem, muito jovem na política, e como que foi que surgiu seu interesse, sua trajetória política na tua vida aí? Então, eu falo que eu apareço há pouco tempo na rede, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu comecei quando teve a primeira crise do hélio, lá atrás, que começou aquele burburinho, né, com a crise na Sanasa. E lá atrás eu participava de um grupo dentro da faculdade, né, que eu estudava, fazia relações públicas, que discutia bastante sobre política, não só municipal, mas em várias áreas da política. E aí a gente começou a criar um movimento que chama Movimento Muda Campinas. E chamou uma galera para frente da Câmara no dia da votação, que ia ver se ia caçar, se não ia caçar. E aí, para minha surpresa, na época eu usava muito o Facebook, criava uns eventos, né? Eu vou em tal lugar, compareça. E o evento começou a bombar, a crescer muito. A gente chegou a ter quase 15 mil pessoas falando que iriam lá na frente, né? Para um evento que, assim, político. Então começou a crescer. A gente assustou, porque realmente não tinha essa dimensão. Falamos, vamos levar 50, 100 pessoas. A hora que a gente chegou lá, tinha muita gente. E como eu tinha feito pelo meu Facebook, pela minha página na época, o pessoal estava perguntando quem que é o organizador, quem que é esse tal de Rafael Bressani que está aqui. E aí eu liguei pro meu amigo e falei, cara, tem um pessoal perguntando de mim, como que chegar? Ele falou, o evento, Rafael. Aí eu fui conversei na época com o Correio, IPTV, com um monte de gente, explicando o que a gente estava defendendo. Uhum. A gente estava se discutindo se ia caçar só o prefeito, o vice, como que ia acontecer. Né? E o que a gente falava muito na faculdade é que, assim, era uma simbiose, né? Não tem um prefeito corrupto se a Câmara for honesta, não tem Câmara corrupta também se o prefeito for honesto. Então, que havia essa troca, que era isso que a gente entendia. Então, tinha que cair todo mundo, tinha que cair prefeito, vice, presidente da Câmara, que a gente tinha que fazer a revolução. Óbvio, quase impossível, né, naquele momento. Mas era isso que a gente defendia. Depois disso, eu tive o prazer de encontrar com o Romeu Santini, né, que foi vereador diversas vezes. Ele frequentava muito o trabalho social que eu fazia dentro do Rotary. Uhum. Ele falou, vou te apresentar os partidos. Uhum. Vou te mostrar o PMDB, PSDB, eu vou te levar para você conhecer, porque você conhece o lado de fora da política, para você começar a andar mesmo, né, e conhecer. Aí ele me levou, na época, se não me engano, para 14 partidos. Para conhecer, literalmente para conhecer. Esse aqui é o presidente, eles defendem isso. Foi um amigo, assim, que apresentou várias áreas da política, né? Uhum. E aí eu me apaixonei ainda mais. Falei, nossa, olha quanta coisa que a gente desconhece, que a gente só fala, coloca todo mundo junto, né? É tudo corrupto, tudo ruim, e a gente não estuda para ver. Uhum. Quando ele me apresentou esse outro lado, eu fiquei muito encantado. E aí comecei a acompanhar, comecei a ir na Câmara, comecei a visitar, e logo depois eu acabei me envolvendo com eleições dentro da faculdade, centro acadêmico e tudo mais, e fui acompanhando. Daí, quando o Vinícius Gratti, que foi vereador também, ia sair de novo candidato, ele acabou me convidando. Falou, quer participar da campanha, quer conhecer, né? Um dos amigos em comuns também estava trabalhando com ele.
E aí eu fui fazer a minha primeira campanha, participar da primeira campanha, saber como fazia, né, como pede voto, né, que o pessoal acha que é super simples. Ainda mais de vereador, né? Exatamente. Eu falo que tem 2 trabalhos que são muito... Que eu já trabalhei, que são muito difíceis. Pedir voto e panfleteiro. Ninguém quer pegar papel de panfleteiro na rua, né, de jeito nenhum. E também ninguém quer saber de política. Você vai pedir voto, não quer. Então foi um desafio importante. Eu aprendi a fazer campanha com ele. Fomos eleitos, a gente estava no PSD... Na primeira eleição, pós a formação do PSD, né, coletei assinatura de apoiamento para a fundação do partido. Depois trabalhei na campanha do Guilherme Campos para deputado. E aí vim nesse meio. E aí, em seguida, em 2016, o PV me convidou para sair candidato. Então, estava o Rogério, tinha alguns amigos que estavam lá. Me convidou a falar, a gente vai sair candidato, a gente vai ter candidato próprio do PV, então vem para cá, porque você tem uma pauta legal. Eu fazia algumas críticas ao governo municipal, então eu estava procurando também um partido que não tivesse já na base, enfim, né, que fosse construir. E o PV nessa história falou que ia ter candidato próprio. Tá. Aí eu me filiei, né, mais uma aula depois quando você sai candidato, porque você filia e tem um prazo maior para você estar filiado do que a convenção. Na convenção, eles resolveram apoiar a reeleição do prefeito. E aí o Rogério desistiu de sair e eu acabei tendo que sair apoiando o prefeito que eu estava criticando. Mais uma aula de política. E aí, desde essa época, eu resolvi montar um partido. Me juntei ao Luchiari, né, que é inclusive pré-candidato, hoje é presidente do partido, e a gente trouxe o Avante para Campinas. Né, e aí estamos nessa construção, nessa luta já de 8 anos, né, convencendo as pessoas a entrarem na política. Né, na outra eleição já foi como vai ser essa, ou seja, nenhum candidato à reeleição. Todos que estão lá são pessoas que vão tentar ser eleitos. Então não tem vereador lá. Entendi. Não teve na outra eleição, foi todo mundo do zero, fizemos quase 2, tivemos 2 impugnações, então faltou pouquinho para eleger o segundo vereador, e nessa estamos ainda melhor. A gente calcula aí quase 28 mil votos nessa eleição. Então, mas também sem ninguém para reeleição. Não tem um vereador, um dono da chapa, um cara com, sei lá, 5, 6 mil votos. Todo mundo compete de igual para igual. Então é legal porque eu queria candidatos que entrem na política e não foram nem síndico. Né, para poder mudar, para trazer novos ares. Então o Avante tem essa peculiaridade e já está com a chapa completa aí, só tentando melhorar ainda os candidatos. E o Rafa, em 2016, então você saiu candidato ou não? Saiu candidato pelo PV. Fez quantos votos? 1.308. 1.308. Pô, a primeira atacada primeira foi boa, campanha, né? foi muito bom. É um aprendizado, né, pedir voto. Eu falo para todo mundo que é uma dificuldade. E eu acho que também mais do que o resultado eleitoral, eu falo para o pessoal entender um pouco, né? Eu falo assim, quantas pessoas tem na sua família? Quantas pessoas você leva para o seu aniversário? 50, 100 pessoas? Aí quando você passa disso, você já está atingindo a sociedade. Né? E a eleição também eu acredito que tem um papel social importante. Né? Quando eu convido as pessoas para a campanha, eu falo, não é só você ser eleito. Às vezes tem aquele vereador no seu bairro que você sabe que não presta, ou que é ruim para o bairro, ou um cara que não cobra o que precisa cobrar. Se você sai candidato em 300 votos, 300, você já tirou o vereador. Tem vereador que não foi eleito por 50 votos. Sim. Então, às vezes, você saindo no seu bairro, tendo lá 200, 300 votos, você já tirou, você já está ajudando a renovar a política de Campinas. Então, não pode se acovardar. Sai, tenta, pede voto, faz núcleo no bairro, né? O Avante ajuda a formar, ajuda a como construir uma rede social, falar de pautas, né? Para ninguém vir defendendo coisa maluca também como vereador, né? Vou dar casa para todo mundo. Não, já vi candidato fazendo isso, né? Não, o vereador não dá casa, é fiscalizar o principal papel. Depois criar leis, e aí você vai ensinando também. Então é muito interessante esse papel diferente, né? E aproveita para fazer aquilo que a gente tanto esmera na política, que é trazer o civil comum para participar da política, porque você está falando que não é fácil pedir voto, isso em 2016, você disse. Agora, com toda essa polarização que teve no país, por toda essa situação política que a gente passa, que vem trazendo cada vez mais desinteresse e descrédito da população na questão política e nos políticos. Se a gente não tiver o interesse do civil na política, isso vai virar uma loucura. Fica pior, né? Essa polarização,
Eu digo que só ajuda quem não trabalha, quem vive de bandeirinha, né? Ah, eu sou a direita, eu sou a esquerda. Não cai nessa. O cara que falou isso não merece seu voto e ponto. Não tem vírgula nisso. Porque o cara que trabalha, ele fala, eu fiz isso aqui. Eu economizei dinheiro público, eu consegui reverter isso, eu consegui trazer verba e emenda de um deputado, eu consegui, de repente, fiscalizar uma obra que estava mal feita, eu consegui cobrar uma alteração na saúde, uma melhoria. Se esse cara vai pra rua com bandeiras, aí sim, presta atenção no que ele está falando. Agora, o cara que fica se apoiando, né, se apoia num candidato, se apoia no Bolsonaro, se apoia no Lula, pelo amor de Deus. Se o candidato está se apoiando em alguém, é porque ele não tem trabalho, não tem proposta. Entendeu? Se o cara tem proposta, tem trabalho, ele fala, fiz isso, fiz aquilo. Né? Que nem a gente teve um caso histórico que foi o Feliciano com a causa animal. Causa animal, histórico. Quem que ele abraçou? Um cachorrinho. A causa dele. Entendeu? Foi a causa dele que ele abraçou. E explodiu de voto. Acho que ninguém passou ele até hoje de votação em Campinas. Né? Acho que nem o Arthur, que chegou a caçar prefeito, não conseguiu passar a votação dele. Por quê? Tinha uma causa clara, tinha uma bandeira clara, e foi pra rua e defendeu o que ele acreditava. O cara que fica se apoiando, falando, é que não tem trabalho. Se você for à Câmara, for ver a legislação, for ver, tem um site, né? O que esse cara aprovou, o que esse cara defende, você vai ver que, assim, normalmente é o cara que faz um barulhinho, manda arquivar o projeto, mas fez o barulho para claque, né? Agora tentaram a homenagem do Bolsonaro, fizeram barulho, o projeto não passou, nunca mais vai voltar, mas o cara ganhou lá os votinhos dele. Né? Então, assim, é isso que eu falo. Né? Se está na polarização, está se apoiando em algum dos lados, tenha certeza, o trabalho é fraco e é ruim. Tá. Ô Rafa, deixa eu falar uma coisa, antes da gente entrar também mais nessa questão que eu quero voltar para a gente falar do Avante e das questões do que o Avante está programando aí, tendo de ideias para Campinas, eu queria falar que você me falasse um pouquinho sobre as suas questões com associações, com questões sociais, eu sei que você é bastante envolvido com isso. Queria que você me falasse um pouco sobre toda essa parte da onde você faz esses projetos, aonde você atua, como que está isso e da onde veio isso. Isso veio de exemplo de casa. Né? A minha mãe trabalhava com o pessoal que entregava sopa no centro da cidade, isso quando ela era adolescente. Desde então ela sempre foi envolvida com o trabalho social. Ela conheceu o Rotary através do ex-secretário Baggio, que ela era sócia, né? Era Emerenciano Bressani Baggio, advogados. Né? Eles montaram escritório. Baggio foi meu professor, um beijo pro Baggio. Um querido, falei com ele esses dias. E eles montaram escritório juntos, inclusive ajudaram a primeira campanha da Célia para vereadora, Célia Leão, tudo. Então tinha todo esse contexto. E ela sempre foi do trabalho social. Quando ela conheceu o Rotary, ela queria participar, só que na época só podia homens ainda. Aí foi aprovado em Memphis, nos Estados Unidos, a entrada de mulheres. Só que aqui em Campinas ainda não tinha um clube misto, só tinha clube de homens. Quando abriu o primeiro clube misto, o Baggio falou, vem cá que eu vou te levar a almoçar num lugar. Ele levou ela para almoçar aqui, pertinho aqui na prefeitura, na Benjamin Constant, onde fica o Rotary, e falou, bom, aqui é um clube misto de Rotary. E ela reconheceu a voz do presidente falando. Coincidências da vida, o presidente foi o meu primeiro dentista, quando surgiu o meu primeiro dentinho, que era o Dr. Nelson Bartenson, que era presidente fundador do primeiro clube misto de Rotary em Campinas, e ela continuou lá. Depois, eu cresci dentro de Rotary, desde criança frequentava as reuniões, a gente fazia trabalhos no Braille, eu, pequeno, pegava pizza para vender no semáforo em frente ao Braille, para a gente arrecadar dinheiro, para fazer reforma, né? Tinha vários amigos lá. E aí, quando eu cheguei aos 18 anos, dentro do Rotary tem uma parte jovem, que é o Rotaract, que é de 18 a 30 anos. E aí eu falei, bom, vamos fundar um clube de jovens, trazer o pessoal para ajudar. E aí, em 2002 para 2003, eu fundei o Rotaract Campinas Universitário. E aí, continuei fazendo esses trabalhos voluntários. A gente focava muito em entidades carentes, que a gente fala de pessoas carentes, mas tem entidades carentes. São entidades que querem ajudar, mas de repente não tem estrutura, não conseguem dinheiro, e aí não conseguem ter apoio de grandes entidades, como a FEAC, porque a FEAC exige, né, um grau de atendimento de qualidade. Só que a pessoa não tem dinheiro, aí não alcança, né, a qualidade necessária, aí não tem o apoio da FEAC. Então vira um ciclo muito ruim. Então a gente estruturava e ajudava essas entidades a melhorarem a estrutura para poder depois se associar à FEAC, a buscar recurso público,
conseguir uma série de coisas que elas ainda não conseguiam. Depois, eu continuei lá, né? A gente montou outros grupos paralelos. Depois eu fui para o Rotary, né? Porque eu completei 30 anos. Aí fui o presidente mais jovem do Rotary Clube Carlos Gomes, em Campinas. Depois fui reeleito, depois de 2 anos, né? Chamaram de volta, porque lá eu mandar até 1 ano só, que eles entendem que tem que estar sempre adejando e trazendo gente nova. E quando veio a pandemia, eu ajudei a criar mais um movimento, que foi um movimento que chama Entrega para a Vida, para socorrer o pessoal na rua, os moradores em situação de rua. Porque quem fazia atendimento na rua normalmente era da terceira idade, tinha alguma idade mais avançada, que era o grupo de risco da Covid. Então, passaram alguns dias sem ter a doação, sem ter ajuda para a população em situação de rua. E aí eu falei, bom, gente, a gente tem que entrar para tentar ajudar, né? Aí começamos a fazer uma vez a cada 15 dias, percebemos que não era o suficiente, foi uma vez por semana, eram 100 lanches, foi para 200, e a gente hoje organiza lá, tem mais de 200 lanches para entregar semanalmente, né? E infelizmente crescendo essa população. Né? Porque o lanche, na verdade, é uma desculpa para a gente conversar, mas não é para a gente mantê-los lá. Né? Se eu não te conheço, não é mais fácil te oferecer, quer um lanchinho para a gente conversar? Aí a gente começa a conversar, a gente leva um celular descartável para ver se eles querem ligar para a mãe, para algum parente, para fazer essa reconexão e para levá-los de volta para o meio da família, né? Então a gente liga depois para a assistência social da cidade, a gente já devolveu pessoas para Leme, por exemplo, para Limeira, para toda a região. A gente compra passagem depois no dia seguinte, já falando com a assistência social da cidade, que a gente está encaminhando, falando com a família para acolher e tentar recuperar, né? A gente já conseguiu fazer esse trabalho aí para pelo menos umas 15 pessoas, né, de entregar de volta para a família. A gente faz um acompanhamento. Dessas 15, 2 já retornaram para a rua, não para Campinas, mas tem 3 aí que estão há mais de 1 ano, já com a família, estão em clínica de reabilitação, estão sendo acompanhados. Então é uma forma da gente fazendo um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente tira 13 e parece que chega a 100. Mas se cada entidade conseguisse tirar 13, né, a gente já estaria numa situação muito melhor. Tirar 13 e conduzir, né? Porque às vezes tira 13 e depois larga, eles eu falo que assim, todo esse monitoramento. Exato. Tem um projeto maravilhoso, chama Housing First, que até o vereador Paulo Gaspar tentou trazer, que é o Casa Primeiro. Porque o pessoal fala muito de internação compulsória e tudo mais, mas se você estudar um pouco mais a fundo, você vai ver que isso não funciona. Né? Você interna, primeiro você não vai internar para sempre, né? Então você vai internar à força por um período. A hora que acabou, a reincidência é altíssima. Ele volta para o mesmo lugar, ele não tem casa para morar, não tem lugar para ir. Para onde que ele vai? Para o ambiente onde ele consumia droga. Então, assim, quando você fala do Casa Primeiro, você dá uma casa, você já tira ele do meio da onde tem o consumo, da onde tem essa vivência. Então, você consegue, aos poucos, já ressocializar essa pessoa. Então, esse programa foi feito nos Estados Unidos, funcionou muito bem. Quem quiser conhecer, tem o TED Talks dele, você procurar a TED Housing First, você vai encontrar os resultados. Vou colocar aqui embaixo, dá pra gente ver. E assim, é muito incrível, porque o resultado que eles conseguiram foi uma diminuição, assim, se eu não me engano, de mais de 80% da população de rua. Porque você tira do caminho, né? Você imagina, você fuma um cigarro, por exemplo. Você parar é difícil. Agora, imagina você parar se a sua esposa fuma em casa. Então, é mais difícil. Imagina com drogas mais pesadas, como crack, como qualquer outro tipo de droga. Então, eu acho que é um projeto que merecia pelo menos uma atenção maior, né, desse Housing First, e ver como fazer. De repente, troca com a construtora que vai construir um prédio, ela doa um pouco de casa, enfim, faz os taques, faz, enfim, os ajustes, que eu acho que seria um meio, porque está ficando muito difícil, todas as cidades sofrendo com isso. Né? Todas, Rafa, agora eu queria entrar com você, então, um pouquinho na parte política de Campinas e falar um pouco o que você comentou aí sobre o Avante, porque você é o vice-presidente do Avante. É sabido, como você mesmo falou, que o presidente de Campinas, presidente do Avante, o Luque Aires, sai pré-candidato a vereador aqui na cidade de Campinas. E o porquê que eu achava pertinente a gente conversar aqui hoje com o pessoal do Avante, porque tem uma situação, se eu estiver errado, você me corrige, que é o Avante vindo numa carreira solo.
É isso? Dentro das eleições municipais aqui de 2024 em Campinas. A maioria dos partidos estão fazendo as federações, estão juntando, né? E o Avante passou a cláusula de barreira, né, que foi o primeiro desafio. Sim. Então isso é uma alegria para a gente, que a gente tem tempo de TV, tem recurso, a gente consegue estruturar as candidaturas. E a gente, em Campinas, não federou, não coligou, não fez nenhum tipo de acordo ainda com nenhum outro partido. Né? A gente vem com os 34 candidatos, todos do Avante. Tá. Né? A gente está trabalhando já há mais de 8 anos para consolidar os candidatos, para continuarem dentro do Avante, para entender que é uma construção de longo prazo. Né? Então, hoje a gente tem negociado e conversado com os pré-candidatos a prefeito. Né? A gente já falou com o Pedro Torinho, que vai ser candidato, já falou com o Rafa Zimbaldi, que foi em uma das nossas reuniões, porque a gente entende que o partido efetivamente tem que votar e escolher. Como nós não vamos ter candidatos a prefeito, né? A gente vai apoiar algum prefeito, então para a gente apoiar os nossos pré-candidatos vão fazer uma votação para a gente poder escolher quem que vai ser apoiado pelo Avante. Tá. Então a gente está construindo dessa forma. Não tem ainda nada fechado, né? Ainda está nessa parte de conversa, de saber quais são as propostas ou pré-propostas, né, do que eles estão fazendo. Entender também, porque a gente sabe que teve muita dificuldade deles se viabilizarem como candidatos. Né? Então, tudo isso está sendo ainda conversado. Mas o meu presidente vai sair, né, que é o Luchiari. A gente tem ótimos quadros dentro do Avante. A gente tem a ex-deputada Adriana Burgo, por exemplo, que está lá afiliada. Né? O Cláudio Nava, que é advogado eleitoral, um advogado com atuação em diversas cidades, sabe a lei orgânica. Né? Eu acho que se fosse eleito faria um grande diferencial na Câmara, né? Porque fala, quando você é eleito e você já sabe a legislação, você sabe onde atuar. Sim. Né? Às vezes acaba caindo um aventureiro que teve uma boa campanha, foi eleito, aí você fala assim, pô, o cara foi eleito, ficou 4 anos, não fez nada, porque está aprendendo, não sabe fazer ainda, né? Então a gente também está primando por já ensinar eles como funcionam as comissões, né, como funciona a reunião. Então eu estou lá toda segunda e quarta na Câmara, tenho levado os candidatos para conhecer, para explicar o que é a mesa diretiva dos trabalhos, o que são as comissões que pedem lá 10 minutos, 15 minutos para avaliar um projeto, né, Comissão da Mulher, Comissão de Constituição e Legalidade, porque se eles forem eleitos, né, e espero que sejam, eles já sabem o que acontece. Né? Então, a gente na última eleição teve aí 20 mil votos na cidade, né? Eu falo que o segundo turno foi decidido por menos de 8, então o papel do Avante nesse apoio foi importante, a gente estava com o Rafa Zimbaldi, né? Ajudamos a levá-lo para o segundo turno, então por 8 mil votos de diferença com o Pedro, fizemos 20, então nessa eleição a gente acredita também que o papel do Avante será decisivo para o segundo turno. Né? Então a gente está trabalhando nessa perspectiva, hoje 70% dos nossos pré-candidatos já saíram candidatos. Tá. Então facilita também para eles saberem como pedir voto na rua, como construir uma campanha, como fazer um apoiamento sério do nosso futuro candidato a prefeito. Então tudo isso está sendo conversado lá. Então o Avante está nessa construção. Né? A gente fala que a gente conscientiza nossos pré-candidatos que agora que está fechando, vamos dizer assim, o tempo de filiação, tem um monte de flores, né, que eu falo que é flores do pós-divórcio, né? O cara divorciou, agora começa a oferecer flores, pedir perdão para chamar para partido que tem vereador, para construir base em outros partidos. Então os partidos estão assediando muito os nossos candidatos, com promessas que a gente sabe que não cumpre depois. Te dou 200 mil de campanha. Gente, nem o próprio cara que está te prometendo teve isso na última campanha, como vai te entregar? Né? Porque eles querem criar outros grupos. Então o Avante consolidou. E, Mari, uma diferença do Avante é que a gente também prima por prestigiar os nossos pré-candidatos e quem saiu candidato. Eu vou dar um exemplo do que eu faço. Eu tenho uma empresa que faz eventos e a gente contrata, às vezes, o pessoal para recepção, né? Contrata o pessoal para fazer check-in nos eventos e tem uma pessoa lá que foi candidata que tem uma agência de modelos. Então, por que não prestigiar lá dentro do próprio partido? Né? Para criar esse vínculo, essa parceria. Então, contrato ele, sei lá, umas 6, 7 vezes por ano, em vários eventos que eu faço. Então, a gente está tentando criar essa comunidade dentro do Avante, para entender que realmente a política se faz em grupo. Né? Nenhum vereador teve 15 mil votos sozinho, que é o que a gente calcula que
que precisa para eleger um vereador. Nem o Igor, que esteve aqui, inclusive, foi super bem votado, não chegou a 15 mil votos, não é? Não, 7 mil e pouquinho. Então, assim, hoje a gente calcula o coeficiente eleitoral em 17 mil. Não tem ninguém que faça isso. Então, só faz política em grupo. Então, a gente conscientiza os candidatos e estamos construindo isso no Avante. Já temos mais de 40 pré-candidatos. Vai ter que cortar, porque só entra 34, hein? Vamos ver. Na verdade, a gente vai juntar, né? Então, quem não conseguir a legenda, a gente vai orientar. Fala, olha, sua pauta é parecida com essa pessoa, vai lá apoiar, vai lá aprender a fazer campanha, né? Vai lá ver como que ela construiu uma base maior para sair, porque a gente vai avaliar a base, né? Então, dos 40 pré-candidatos, isso aqui tem uma base maior. Então, junta com esse para a gente não perder voto dentro do partido também, né? O Rafa, você falou que vem aí todos esses pré-candidatos dentro do Avante que não tiveram um cargo eletivo ainda, que eles estão sendo moldados para essa função, né? Mas vocês tiveram uma cadeira até então na Câmara Municipal de Campinas, com o Avante, e eu queria que você falasse um pouquinho o que houve aí, porque a gente tem a informação de que o Avante solicitou a expulsão do vereador, aí a gente ouve a outra parte que fala que não, que o vereador pediu para sair. Explica para a gente como que foi esse processo aí. Bom, como eu falei, ninguém se elege sozinho. Né? Então, foi eleito no nosso grupo o Marcelo da Farmácia, foi eleito, né? Foi o mais votado no grupo. E nós tínhamos um acordo, né, para que ele ajudasse o partido a se manter e a crescer, trazendo pessoas, participando ativamente das reuniões do partido, né? Nós temos também as contribuições dentro do partido que são obrigatórias para cargos eletivos. E o Marcelo não cumpriu com nenhuma dessas etapas. Nós realizamos, nesses 4 anos, diversas reuniões que ele nunca esteve presente, né? Eu estou lá em todas as reuniões, posso dizer que se em 4 anos ele foi em 2 é muito. Né? Então, para começar, é uma das obrigações estatutárias que ele não cumpriu. Além disso, ele fez a campanha para outro candidato a deputado que não do Avante. Na campanha de 2022. Entre a campanha de vereador, tem a campanha de presidente, que é deputado, senador e tudo mais, e ele apoiou um candidato de outro partido. Então, assim, correndo o risco do Avante não passar cláusula de barreira, por exemplo. Né? Por falta de apoio dele. Então, nós recebemos a denúncia lá, dentro do partido, pedindo a expulsão dele por infidelidade partidária. Né? E aí nós abrimos uma comissão, que precisa abrir uma comissão de ética, formalizamos ela e notificamos o vereador que ele tinha que apresentar defesa num prazo, se não me engano, até 3 dias depois da notificação. Podia trazer testemunhas, podia... Enfim, fazer todo o processo legal, porque também não é uma decisão de cima para baixo, né? Não quero você, tchau. Então, tinha uma comissão. Ao invés dele apresentar essa defesa ou tentar explicar o que aconteceu, né? Diante do que a gente enviou da denúncia, ele preferiu pedir para sair. Né? Então, ele foi se desfiliar, né? Não filiou em nenhum outro partido até agora, pelo que eu saiba, mas apresentou uma carta de pedido de desfiliação do partido. Né? Hoje, com a nova regra, você não precisa disso. Você não precisa desfiliar. Você filiando em outro partido, automaticamente você já está desfiliado do partido anterior. Mas ele perderia a cadeira, né? Não, porque agora já está na janela, né? Não, agora, mas quando ele fez o pedido de Não, foi agora. Ele desfiliou agora na janela, entendi. Foi agora durante a janela. Então, assim, não perderia. Ele poderia filiar a qualquer outro partido. Não precisava ir desfiliar lá, mas ele preferiu esse caminho, pediu para desfiliar, a gente já estava com esse processo. Né, para expulsar, e aceitamos a desfiliação. Afinal de contas, ele não quer apresentar a defesa, o fim vai ser igual. Né? Ele saindo, pedindo para sair, ou a gente expulsando, o fato é que ele não fica mais lá. Então, como tem também a questão ética, né, a denúncia foi muito robusta que foi apresentada para a gente. Né? Até a gente queria muito receber a defesa dele para entender o que estava acontecendo, porque trouxe a denúncia do ex-chefe de gabinete dele sobre rachadinha, sobre várias outras questões que, inclusive, o Ministério Público está investigando agora em relação à cultura. Então, tinha um monte de coisa ali dentro que a gente precisava conversar para entender. Mas ele preferiu sair sem responder nenhuma dos questionamentos e o Avante acabou aceitando. Então,
novamente o partido sai com nenhum candidato à reeleição. E quando você fala ele preferiu sair sem responder ao partido, ele não precisa responder ao partido, mas a lei, a justiça, o Marcelo ainda corre o processo e vai passar aí pelo processo de esclarecimentos com a justiça. Sim, tem o Ministério Público ainda, mas aí já não é conosco, né? Uhum. A nossa parte era mais a gente também poder entender, porque afinal de contas a gente ajudou a eleger ele, né? Uhum. Acho que era legal, pelo menos dar uma satisfação quanto a isso. Mas ele preferiu sair, também a gente respeita, é uma decisão dele, né, agora. E agora esperar o Ministério Público ver o que vai acontecer, porque ano eleitoral a gente sabe que o Ministério Público vai em cima de todo mundo. Todo mundo, é natural. É bom você ter falado isso, Rafa, porque o nosso público, eles entendem que a gente traz aqui o pessoal e às vezes quando eu vejo as perguntas que as pessoas fazem pra gente no inbox e o que eles querem saber desse meio, é justamente isso. E aí, às vezes, as pessoas veem lá na mídia, né, na notícia. O MP está fazendo investigação. Que nem, vou te dar um exemplo fresquinho agora, que saiu da situação da cultura que você acabou de citar. O MP jogou na primeira... a mídia jogou na primeira vez a notícia com a seguinte tirada, assim, ó. 32 dos 33 vereadores têm alguma situação junto às emendas da cultura e etc, etc. A Câmara tem 33 vereadores, quer dizer, um vereador é muito, sabe? Então o MP ele joga assim e depois ele vai peneirando, porque não é obrigação dele. Aí até esclarecer que focinho de porco não é tomada, é difícil. A população já achou assim, ferrou, a Câmara inteira vai cair, tá tudo abaixo e tal. Então é importante você falar isso, porque realmente, ano de 2024, a gente tem 3 poderes, que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, e o Judiciário vem aí fazendo o papel dele, que é esse mesmo, vai fazer, mas em 2024 eles funcionam mais. E eu até brinquei com o Paulo Gaspar, que é o único vereador que não está sendo investigado, né? Porque ele tem uma posição muito diferente da Câmara, ele, né, tem uma construção diferente lá dentro. Eu falei, poxa, nem para nada ser convidado, né? nem para as emendas da cultura. Lógico que é uma brincadeira, né? Mas eu acho que o MP também jogou todo mundo porque vai investigar tudo, né? Porque tem vereadores que mandaram mais de 2 milhões. Né? Realmente, você pensar em tudo que a cidade precisa é assustador, né? Acho que o campeão de emenda, se eu não me engano, foi o Nelson. Que mais mandou, né? O Nelson Osler que mais mandou emenda. O segundo foi o Marcelo, da farmácia. Assim, cara, é muita emenda, né? Eu trabalho com eventos, né? 2 milhões, a gente faz evento todo final de semana, isso eu garanto. Evento bom, grande, todo final de semana. Então, assim, tem que investigar mesmo. Né? Porque aí depois o MP decide se tem culpa, se não tem culpa, né? E também quem escolheu estar na vida pública, quem tem que estar, né, apto a responder qualquer questionamento, né? Então, eu que não sou candidato esse ano, sou pré-candidato, nada, eu recebo questionamentos, às vezes do Avante, o Avante em Minas Gerais fez tal coisa. Eu falei, gente, sou vice-presidente de Campinas, mas eu vou ver o que aconteceu. Aí eu trago, explico, porque o Partido Nacional tem várias coisas, vários problemas em outras cidades também, né? Campinas, graças a Deus, a gente não tem ninguém lá que seja pré-candidato que tenha problema com o Ministério Público, nada disso. Mas... até porque a questão do registro de candidatura, algum processo não passa aí na pasta exatamente. Da ficha limpa. Eu acho ótimo, né? Maravilhoso. Ficha limpa... maravilhoso. Rafa, o que eu ia falar com você é o seguinte, você disse aí que vocês abriram conversas com o Pedro Tourinho, abriram conversas com o Rafa Zimbaldi, não são só esses os únicos que vão ser pré-candidatos a prefeito em Campinas, até que a gente sabe. Mas você também falou que vocês fizeram na campanha passada de prefeito para Campinas um apoio ao Rafa Zimbaldi. E o que você falou que levou ele ao segundo turno, que foi o segundo turno que ele concorreu com a administração atual, que é do Dário Saad. E aí você não me citou
se houve conversa aberta com o prefeito Dário Saad, era essa a minha dúvida que eu queria saber. Se vocês tiveram alguma pretensão, se acha que esse fato de ter apoiado na outra campanha o Rafa, que foi adversário e vem adversário novamente agora, atrapalha? Você acha que é possível a abertura dessa conversa? Como que está esse universo, esse cenário político aí com a administração atual? Certo. A política é nuvem, né? Ela muda muito, né? Fala que você olha agora, tá de um jeito, você olha daqui a pouco, tá do outro. Que dirá a briga hoje lá, nacional do PL, com o Beto Richa, toda uma bagunça. Quem quiser depois procura no Google aí, uma briga engraçada. A gente não conversou com o Dário porque ele não procurou o Avante, né? Nós, porque tivemos esse problema com o Marcelo da Farmácia, procuramos, né, tanto o Dário quanto o Vandão, para tentar resolver essa situação mesmo, né? Mas eles exigiram que a gente só teria conversa se fosse através do vereador, ou seja, o vereador marcasse a reunião. O vereador, sabendo das dificuldades que ele estava com o partido, sabendo que não havia cumprido, não marcou reunião com eles, então a gente ficou sem abrir conversa com eles. Mas o partido não fechou nada contra o Dário, não está fechado na oposição, nada disso, né? Se eles quiserem conversar, o partido está aberto. Acredito que os dois tenham o telefone do Luquiário, né, que é o presidente, que é quem pode receber, quem pode organizar, mas aí cabe a eles mesmo procurar. A gente não procurou nenhum dos outros dois candidatos, né, não foi que eu não fui ligar para o Rafa ou para o Pedro, pelo contrário, eles que perguntaram do Avante, perguntaram como estava, perguntaram como que a gente pode construir isso, né? E também, política muda muito, né? Você vê, o Rafa saiu pelo PL, né? O partido, hoje, um dos maiores partidos da base do Dário. Então, se fosse porque a gente apoiou no passado, não pode apoiar nessa, o PL não estaria lá, né? A gente teria vários vereadores que teriam que ser obrigatoriamente da oposição. E não é assim que acontece, né? Nessa eleição, a gente também está focado em eleger vereadores, mais do que a questão do prefeito, né? O nosso foco... Eu falo que a gente tem a realidade e o sonho, né? O sonho é a gente fazer 3, né? É um sonho, a gente está trabalhando muito para isso, mas é uma dificuldade muito grande, ainda mais o partido que começa do zero, sem nenhum vereador, né? Mas a gente já tem, dentro do que a gente acredita de margem eleitoral tal, 2 vereadores feitos lá. Então, a gente sabe que é esse o nosso foco. Então, se o Dário, se o Vandão quiser nos procurar para conversar, a gente está aberto, estamos conversando com o Rafa, com o Pedro, e se eles quiserem, conversamos com eles também. O outro candidato, que assim, eu não tenho nenhum outro nome ainda que desponte. Né, exatamente. Eu também, que vem na minha cabeça são esses 3, e o Pedro ainda bem, né, silenciado. O Pedro não tem feito tanto... Assim, a gente vê ele se movimentando, mas ele não está tão ativo, até porque tem um monte de expectativas de quem será vice, como que vai vir. Você falou doutor Hélio, tem muita gente falando, eu acho que o Pedro vai chamar o doutor Hélio, a gente nem sabe se o doutor Hélio está elegível. Eu acho que para o Pedro sonhar com a eleição, ele tem que pensar em alguém de vice, pelo menos de centro, ou até de centro-direita, numa atitude ousada de um espectro maior. Campinas tem um ar mais conservador, né? Foi a última cidade do planeta a acabar com a escravatura. É verdade. Então a gente tem um histórico pesado, a gente tem um histórico de conservadorismo e tudo mais. Então, se o Pedro, por conta do PT, tem uma agenda mais liberal, ele tem que trazer alguém de centro-direita para vice. A gente tem lá um cara fantástico, que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Dalberto, que é do Partido Verde, né, que hoje trabalha com a Marina Silva, que está na federação, né, que é PT, PCdoB e PV. O PV, acho que agrega muito valor a essa chapa, né, pelas bandeiras todas que o PV carrega, pelo trabalho que eles têm de muitos anos. Agora, realmente ver quem que pode ser o vice, né? Eu sonho sempre com uma vice-mulher, né? Acho que até pela criação que eu tive com a minha mãe, de estimular a mulherada na política e tudo. Minha mãe ajudou a escrever a Constituição, literalmente, né? Estava durante a Constituinte lá, trabalhou sempre muito ligada à parte política. Então, é sempre um prazer se a gente tivesse uma vice-mulher. Não vejo em nenhuma das chapas ainda essa sinalização, né? O que eu acho ruim, né? Porque poderia dar mais visibilidade, a sensibilidade da mulher na política é comprovado, procurar pesquisas faz a diferença numa administração pública, em termos de cuidado, de melhoria de processos.
Então, é um sonho, né? Agora é eles que vão escolher, né? Eu tinha dado meu pitaco, viu? Eu achava que o Pedro ia chamar a Mariana, não sei, eu falava, eu não sei. Mas aí é muito à esquerda, todo mundo à esquerda, entendeu? Fica muito no mesmo espectro. Então, assim, é um cenário mais difícil para ele, né? Se ele quer ampliar a votação dele, né? Porque ele já tem... E o Pedro também pode se dar ao luxo, entre aspas, né? De fazer menos campanha. O PT sabe trabalhar a base... Está sempre com a votação no mínimo ali quase 20%. Então, ele consegue também fazer a largada já com uma votação expressiva, porque são pessoas mais politizadas que acompanham essa trajetória nos partidos mais de esquerda. Né? Eu admiro muito, por exemplo, a formação de preparo, por exemplo, do PETA, na Câmara, fala bem, trabalha bem. Né? A gente não tem ainda esse expoente na direita, infelizmente. A gente tem um liberal que tem um trabalho excelente, que é o Paulo Gaspar, mas da direita, se olhar a parte de projetos, de realizações, até comentei já, assim, o projeto que mais me chamou a atenção nessa legislatura foi do Schneider, né, que não é um extremista, é mais conservador, mas não é extremista, que foi criar um polo de turismo na Vila Industrial. Né, um projeto excelente, assim, excelente. Como o pessoal que me conhece sabe, já tive algumas divergências com ele, por conta de posicionamentos e tudo mais, mas assim, a gente tem que reconhecer o bom trabalho sempre. Né? E o Schneider fez um projeto assim, desse polo de turismo na Vila Industrial, né, que foi a Vila Operária, o bairro onde tem o maior número de casas tombadas na cidade, foi incrível. Eu falo para todo mundo ir conhecer, né, vereadores que também, porventura, nos assistam, vai ler o projeto do Schneider, aprender a fazer um projeto legal, porque a gente precisa de mais projeto bom. É bom mesmo, esse projeto do China foi muito bom. Rafa, então, só deixando claro aqui, Avante vindo ainda em carreira solo aí em Campinas e aberto para as conversas. Então, vamos aguardar que pode vir notícias ainda. Me fala um pouquinho sobre o fundo partidário do Avante, como que está isso? Como que vocês estão administrando essa questão? Então, o fundo partidário a gente sabe que sempre é uma incógnita, né? Porque a decisão da onde vai o fundo, para onde vai o fundo, vem lá de cima de Brasília e depois vai escalonando para São Paulo e tudo mais. A gente tem uma boa perspectiva de receber um fundo interessante, primeiro porque o Avante em Campinas, ele se articulou bem até para ampliar o Avante em outras cidades, né? Por exemplo, a gente ajudou a montar o Avante em Águas da Prata, na outra eleição, né? A vereadora que foi eleita lá foi a mais votada da cidade, com 10% dos votos da cidade. Imagina, são 400 votos, mas... 10%. Agora, ninguém em Campinas chega a ter 3% de votos. Você imagina quanto que isso significou para o Avante para ampliar os braços. Então, o que eu vejo hoje é que a gente tem grande possibilidade de fundo. Agora, a decisão final sempre é para estadual, depende dos acordos todos, né? E depende, obviamente, também de quem a gente vai apoiar aqui. Né? Então, se a gente tem um prefeito que tem maior chance de eleição, o Avante vê com bons olhos, então consegue investir um pouco mais, consegue dar mais infraestrutura. Né? E eu tenho só a elogiar o Avante estadual e federal, assim, cumpriu com tudo que ele fez de acordo conosco em Campinas, inclusive mantendo o partido, né, que foi assediado, teve deputado que foi tentar tirar o Avante da mão do Luchiari, da nossa administração, não conseguiu justamente por conta desse nosso trabalho de fortalecer o Avante em São Paulo, em toda a área 019. Então, eu acho que a gente vai receber um bom fundo eleitoral, tem o fundo obrigatório para a mulherada, né, as cotas todas ali. Então, a gente acredita que vem um fundo legal, mas ainda a decisão só mais para frente mesmo. Tá uma incógnita. É isso, Rafa. Tenho só a agradecer. Eu não sei se você quer, a voz aqui é aberta, deixar algum recado, falar alguma coisa para o nosso público político, para a sociedade campineira, que é a que mais nos assiste, apesar da gente estar na região aí também. Então, fique à vontade, se tem alguma mensagem, algum recado. Eu acho que o recado principal que eu queria passar para todo mundo é para irem à Câmara com a mesma vontade de quando tenha projetos polêmicos. Né? A gente teve recentemente a tentativa de homenagem ao Bolsonaro, a Câmara estava cheia, literalmente cheia, com pessoas a favor e contra. Se a gente tivesse toda segunda e quarta, né, o mesmo público acompanhando votação de aumento de imposto, aumento de IPTU, aumento do valor da planta genérica de valores no município, para onde vai o dinheiro, aprovação do orçamento. Poxa, a gente vai votar um orçamento de mais de 9 bilhões e a gente não tem 1/10
da população que estava lá brigando para homenagear ou não o Bolsonaro. O que é mais importante para nós? É acompanhar o orçamento ou saber se vai homenagear um ou outro? Então, o convite que eu faço é assim, toda segunda e quarta, a partir das 6, vá à Câmara, vá conhecer. Eu saio do trabalho às 6, tudo bem, a parte mais séria começa depois das 7. A primeira parte é mais discursos aleatórios. Então, vá depois das 7, acompanha, porque senão a gente tem que ficar falando óbvio aqui, falando o óbvio na rede social, né? Falando, olha, esse cara está se apoiando nisso porque ele não tem projeto, não aprovou nada. Aí cai na polarização, então você é esquerdista, então você é fascista. Eu falei, gente, eu não sou nenhum dos dois, tanto é que eu estou no Avante, né? Aliás, o lema do partido é Avante, é para frente, não é nem direita nem esquerda, é para ir para frente a cidade. Então, acompanhe, vai para a Câmara. Segunda e quarta, quem não pode ir, tem no YouTube, tem, né? Tem a TV Câmara, não tem desculpa para não ver, né? A audiência da TV Câmara ontem estava em 8 pessoas assistindo, 1 milhão de habitantes, né? Então, assim, é assustador. Então, esse é o recado. Acompanha mais de perto, para não ser enganado, porque senão depois a gente vai pagar o salário de quem te enganou 4 anos, né? Verdade. Então, vamos ver. A gente não escolhe nem casamento em 45 dias, nem namoro em 45 dias, mas eleição para prefeito, para governador e presidente tem 45 dias. Então, se não acompanhar antes, não vai ser durante a campanha que você vai conseguir saber em quem é bom votar. Então é esse o recado, Mari. É isso. Rafa, quero te agradecer. Muito obrigada por vir falar aqui com a gente no Política de Quinta. Adorei conversar contigo, adorei esclarecer com o pessoal sobre o Avante, que era o que estava na lacuna aí mesmo para a gente ter essa abertura para falar com as pessoas. E muito bom falar com você, deixar o pessoal aí já ciente de como está caminhando o Avante. Obrigada, viu? Obrigado a você, Mari. Obrigado pela oportunidade de falar do Avante. Convido a todos para conhecerem também o Avante, ir para o site, filiar o Avante, para fazer a diferença, a gente tentar construir uma nova política, não só em Campinas, mas nas outras cidades. Obrigadão mesmo. É isso aí, meu povo. A gente falou com o Rafael Bressani, vice-presidente do Avante, que é esse partido que está vindo aí em carreira solo, em Campinas. Quando a gente fala vindo em carreira solo, o que é que a gente está falando? É porque tem os partidos que estão hoje já debaixo do guarda-chuva ali com o prefeito, nós temos a federação, que é a oposição, e aí esses pré-candidatos que vão sair a prefeito vão pegando esses partidos para fazerem o quê? Uma campanha mais robusta, mais cheia de horário de TV, de verba, de recurso. Então, isso era a nossa intenção de trazer o Avante aqui para falar também com a gente. Eu quero convidar você para o seguinte: tá vendo esse sininho aqui embaixo? Você vai lá e clica ele, ativa ele. Se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, porque assim que a gente sobe um vídeo novo no canal, você recebe aí no seu celular. Aplicativo da Rádio Life. Estamos toda quinta-feira, a partir das 19 horas, na Rádio Life. É só você ter o aplicativo no seu celular, que você já pode clicar a partir das 19 e nos ouvir aí diretamente de onde você está. E a gente está onde? No Spotify, coisa linda! É só você clicar no Spotify que você ouve a gente lá também, a qualquer hora, no momento do seu dia que você puder, tá bom? Eu vou deixando aqui o Política de Quinta de hoje, mas em breve a gente está de volta, que tem mais Política de Quinta vindo aí. Um abraço, beijão, boa noite!